pessoal vai tocar um louvor e a gente vai dar início ao nosso culto. Amém? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos nos colocar em pé? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos engrandecer o seu nome. Sabemos que somente Ele é digno de toda glória, somente Ele é digno de todo o nosso louvor. Que nós possamos conectar o nosso coração nessa noite com o Senhor e entregar a nossa adoração plena, a nossa adoração perfeita hoje para o nosso Pai, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Que as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Nós queremos Te louvar nessa noite, Senhor. Queremos entregar o nosso coração a Ti. Queremos declarar, Pai, que Tu és Rei, que Tu és Senhor, que não há outro Deus além de Ti. Queremos descansar na Tua presença, Pai. Queremos colocar os nossos anseios e as nossas aflições diante de Ti, para que nós venhamos aprender a descansar e confiar, sabendo que do nosso amanhã o Senhor cuida, sabendo que o Senhor tem o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Nos ensina, Pai, nos ensina a descansar em Ti, nos ensina, Senhor, a termos a nossa fé estabelecida na Tua presença, que nada, que nenhum vento contrário que sopre possa nos abalar, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus que nós cremos, e nós confiamos no Pai que nós temos. Se no tarde te encontro, leva-me, leva-me. Se procuras uma oferta, eis-me aqui, toma-me, e eu serei um vivo sacrifício a Ti. És o fogo que refina, consumir. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que eu sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Entrego o que eu sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Manifesta a Tua glória, vem derramar. Eu quero mais, o Teu fogo me consome. Vem queimar esse altar, e eu serei um vivo sacrifício a Ti. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Entrego o que eu sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Entrego o que eu sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por Ti e só por Ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por Ti e só por Ti. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por Ti e só por Ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por Ti e só por Ti. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado.
Pessoal, leio para vocês o texto que a gente usa como base no momento de ofertas. 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso café aqui na igreja. Então ali a gente mostrou algumas melhorias que a gente precisa fazer, que a gente vai começar a fazer. E sem a ajuda de vocês, nada disso que a gente vai fazer é possível. Todo o movimento que é feito aqui é através da sua contribuição, não somente em dinheiro, mas também com a sua mão de obra. Então, se a gente parar para olhar a igreja, tem um pouquinho de cada um aqui dentro. Então, nesse momento, eu te convido para que, se você tem o seu coração generoso, se você puder nos auxiliar, né, você fica à vontade. Se você não puder, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Nas cadeiras a gente tem QR Code para pagamentos via Pix. Temos a caixa de ofertas lá no fundo para ofertas em espécie. E se você veio preparado, fique à vontade. E nesse momento eu te convido para orar comigo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai querido, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui na vida de cada um. Obrigado pelas provisões que o Senhor vem dando, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos porque Tu és bom, mesmo a gente não merecendo nada disso, Pai. O Senhor cuida de nós em todo instante, em todo momento. Pai, quero orar para aquelas pessoas que não podem ofertar nessa noite, não podem ofertar hoje. Peço que a Tua provisão, Pai, esteja na vida dessas pessoas, para que um dia elas possam vir a ofertar, Pai. Não somente aqui, mas talvez na vida de outras pessoas, ajudá-las também. Peço, Pai, que o Senhor continue provendo, Pai, na mesa, na vida de todas as pessoas, aquelas que vão ofertar nessa noite. Cuida, Pai, de cada um que está aqui presente. Cuida do familiar, Senhor, de cada um que está aqui representado hoje, Pai. Cuida de todos, Pai. Nós precisamos de Ti. Tu és muito bom, Deus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oi pessoal, boa noite. Você pode sentar, por favor? As crianças podem passar aqui à frente para a gente liberar elas. Legal. Todos aí? Vamos orar? Pai, te apresentamos nossas crianças agora, que o Senhor as conduza nesse momento agora com as professoras ali, que o Senhor encontre o coração delas, que o Senhor as proteja, as guarde, a livre de todo mal, que elas cresçam fortes e saudáveis, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, criançada. Pessoal, a gente está falando sobre o que é uma família, né? Se bem que os últimos dois domingos eu não estava aqui, né? Então, mas a gente está falando sobre o que é uma família. E hoje eu vou ler com vocês Romanos 5, e o título da mensagem, do sermão que pensei para hoje é Família, um ambiente ecologicamente saudável. Vamos ver o que precisa ter numa família para a gente considerar que ela seja saudável. Vou ler com vocês Romanos 5, capítulo do verso 1 até o 11. Diz assim, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação.
até aqui. Vamos orar rapidinho. Pai, estamos diante da Tua palavra santa e bendita. Leva o nosso pensamento, leva o nosso pensamento diante de Ti nesse momento, que a gente consiga se concentrar na Tua palavra, que ela penetre o nosso coração, que a gente esteja submisso à Tua vontade, que as palavras da minha boca e o meditar de nossos corações essa noite sejam agradáveis a Ti, ó Deus meu, rocha minha, em nome de Jesus, amém. Pessoal, a gente está falando sobre família, né? E hoje eu vou falar o que precisa ter numa família para a gente considerar essa família equilibrada, saudável, né? O que precisa ter, quais são os ingredientes que compõem essa família saudável. Eu não sei quantos aqui já assistiram o Shark Tank lá, aquele seriado de empreendedores. O Bruno vai passar um pedacinho de um episódio para que vocês possam acompanhar, porque eu vou falar um pouquinho sobre ele. Passa aí, Bruno, vamos ver. O negócio que você investiu ali, que foi para frente, está dentro da sua holding hoje? O negócio que mais maturou e de forma rápida foi o Bordelenha, que é o Gabriel Farrell lá do Rio de Janeiro. Eu fiz uma proposta para ele no meu padrão, 50%, e ele imediatamente respondeu: está fechado, na primeira proposta. E aí os outros 4 Sharks se levantaram assim, caído, todo mundo. Mas peraí, você não vai ouvir a nossa proposta? Ele falou: não, cara, você tá maluco? É o Semenzato, cara, tá fechado. E isso tá expandindo, já são 30 em 6 meses, tá? Foi muito rápido. Tá expandindo pelo Brasil todo. Ele foi com um pitch assim, bastante agressivo. E rapidamente eu percebi que havia ali, primeiro, um empreendedor apaixonado, fervoroso, sonha grande, mas também mão na massa, fazedor. Tá falando? Aí, obrigado. Você pode me trazer o microfone sem? Porque esse aqui tá mexendo aqui, vou ficar tirando a atenção de vocês. Aqui. Oi. Não, agora. Então, esse pedacinho desse vídeo que eu passei para vocês é de um dos investidores falando sobre o caso que mais chamou a atenção dele, o empreendedor que mais chamou a atenção dele. E o episódio é sobre uma pizzaria, aí a pizza é feita a lenha, aquela coisa toda. E o episódio completo ele é muito bonito porque o Kaique ele chega muito seguro de si, muito apaixonado. E ele chega: olha, eu estou propondo para vocês um investimento de 30%, então vocês vão colocar 300 mil, vão levar 30%, mas eu vou doar 200%. É a primeira fala dele já. Eu vou pegar aqui, porque eu fico gesticulando. Obrigado, meu irmão. Deu, eu não vou incomodar mais. Então o Kaique faz essa proposta, né? Olha, vocês levam 30%, investem no negócio 300 mil e eu vou dar 200% de trabalho, de dedicação. E aí aquele investidor que falou ali fez uma proposta logo de cara: olha, gostei, eu quero fechar com você em 50%. E ele topou logo de cara. E ali ele está dando a entrevista dizendo por que isso chamou a atenção e por que esse foi um investimento muito bem sucedido. Aí ele fala que são 2 coisas: a paixão do Kaique por aquilo, pelo negócio, e o fato dele ser um fazedor. Ele colocava a mão no negócio, né? Ele fazia. Então ele estava muito dedicado, ele estava muito apaixonado por aquilo. Mas o que esse vídeo relaciona com Romanos 5? O que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo está falando com os romanos, né? E aí o apóstolo Paulo ele quer ir para a Espanha. E ele quer que as pessoas de Roma entrem nesse empreendimento. Então, a igreja de Roma não foi plantada pelo apóstolo Paulo. E esse pessoal não conhece muito o apóstolo Paulo, mas esse pessoal é convertido. Então, tem um misto ali. Tem pessoas que são gentios. Então, gentil é o quê? Quem não é judeu é gentil. Qualquer outro povo que não for judeu é gentil para eles. Então a igreja era dividida assim, entre os gentios e os judeus ali convertidos a Jesus. E aí o apóstolo Paulo está sendo
muito mais do que o Kaique foi, né? O apóstolo Paulo está apresentando esse projeto de vida, não só um negócio, não é um negócio. Ele está apresentando o propósito de vida dele. Ele está dizendo: ó, eu preciso de oferta, eu preciso de dinheiro, preciso que vocês me ajudem a ir para a Espanha, levar essa palavra, levar esse evangelho. E aí no grego, o evangelho é uma boa notícia. O apóstolo Paulo quer levar uma boa notícia para a Espanha, e ele é extremamente apaixonado, ele é extremamente vivo quando ele fala. Todo esse texto aqui é um texto de exultação, ele está exultando, ele está falando essas coisas, e ele está apresentando esse projeto de vida e está falando para as pessoas: embarquem comigo nisso, venham comigo, se envolvam nessa missão, nesse propósito, porque isso é muito bom. Então por isso que o vídeo apareceu ali, para falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo quer ir para a Espanha, não está indo para a Espanha ainda, ele quer ir para a Espanha, e está falando com a igreja de Roma, e está falando: embarquem comigo nesse empreendimento que vai mudar a vida de vocês, vai mudar a vida de vocês. Aí ele começa a falar, ele diz assim, ó, no verso 1: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você estivéssemos lá, escutando o apóstolo Paulo falar isso, a gente talvez se perguntaria assim: ué, eu nem sabia que ele estava de mal comigo. Temos paz com Deus? Eu não estou de mal com ele. Não, como assim? A gente está de bem? Eu não sabia que a gente tinha brigado. No quartel existia um formulário, né? A gente chama de FATD, Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Então toda vez que um soldado fazia alguma coisa que ia contra algum regulamento, e ele recebia essa FATD, e ali ele tinha que se justificar. Depois do prazo ali determinado de justificativa, ele era julgado se ele ia ser absolvido ou não. Na maioria das vezes ele não era absolvido, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, justificados. Esse é o capítulo 5. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sabe esse pessoal que não é judeu, que está no meio de vocês? Aí as pessoas talvez diriam: sim, sabemos, aqueles que não são circuncidados, aqueles que não seguem a lei de Moisés. A gente sabe quem é, Paulo, o que tem eles? O apóstolo Paulo diria o seguinte, no capítulo 1 ele diz isso: eles estão debaixo da ira de Deus, Deus está irado com eles. Aí os judeus iriam se cutucar assim, né? Samuel, que é o nosso judeu daqui, ele iria cutucar um outro assim, dizendo: eu sabia, eu falei, esses gentios aí que comem carne de porco, que não guardam o sábado, eu sabia que eles estavam debaixo da ira de Deus, eu sabia que nem tudo mudou do antigo para o novo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ia ficar só descrevendo o que acontece para aqueles que estão debaixo da ira de Deus, estão entregues às suas paixões, estão perdidos. E aí o judeu ia ficar se olhando e dizendo: é verdade, o gentio está perdido mesmo, o gentio vai perecer, vai morrer. No capítulo 2, o apóstolo Paulo agora olha para o judeu e fala assim: você está perdido, você está debaixo da ira de Deus, porque é insuficiente a força que você faz para guardar a lei. Você não consegue, você quebra ela o tempo todo, você tropeça nos detalhes, e quando você tropeça nos detalhes da lei, você derruba toda a estante da lei em cima de você. Aí o judeu não gostou muito dessa história. Aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo lança aquela frase que é linda, mas é terrivelmente assustadora: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há evangelho até aqui. Aqui é só a má notícia. Um pregador muito famoso diz assim: não despeje, não derrame o evangelho logo de cara. Derrame a notícia ruim. Deixe que as pessoas sintam o peso da condenação, depois apresentem a boa notícia. O apóstolo Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, ele está dizendo: essa é a condição de vocês. Vocês que tentam levar uma vida certinha, que nasceram na igreja, que são dizimistas, que são frequentadores, vocês que não deixaram de vir ao culto por causa do Grenal, vocês estão perdidos. A ira de Deus aguarda vocês. Aí ele fala para aqueles que são levianos, que são
relativistas, se querem viver a vida e aproveitar os prazeres que têm. Vocês estão entregues. Vocês estão entregues às suas paixões. Vocês querem sair, fazer festa e viver de relação em relação, sem ter segurança, sem ter fidelidade. Vocês podem viver. Eu entreguei vocês a essas paixões. Aí no capítulo 3 ele diz: todos vocês estão perdidos. Todos vocês. Vocês carecem de Deus. O dia da ira está chegando. Aí agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo assim: essa é a boa notícia, e ela começa aqui: justificados. Você nem sabia que você, e aí eu e você agora, nos dias presentes, nós não sabíamos que a gente tinha recebido uma FATD, um formulário de apuração de transgressão disciplinar. E essa transgressão disciplinar é a lei de Deus, é a Bíblia. A gente transgrediu essa lei diversas vezes. Aqueles que nasceram na igreja, no berço, nasceram na igreja, transgrediram a lei de Deus. Aqueles que se encontraram na igreja há 2 semanas atrás, transgrediram a lei de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: você recebeu essa cédula de condenação, mas eu quero dizer para vocês que a boa notícia é que você foi justificado. Isso aconteceu antes, não está acontecendo agora. Você entrou aqui sendo justificado. A dívida que existia contra você foi paga. Jesus pagou isso. O apóstolo Paulo agora está trazendo essa boa notícia, esse evangelho. É diferente dessa música que estourou agora, da menina falando que o evangelho dos fariseus e tudo. Não existe, essa é uma contradição de termos. O evangelho é uma boa notícia, né? Esse evangelho, essa boa notícia é a notícia que o apóstolo Paulo está trazendo. Justificados pelo quê? Pelas suas obras? Não. Justificados pela capacidade que você tem de ser constante, de acordar todos os dias às 6 da manhã e ler 5 páginas da Bíblia e orar meia hora. Não. Você foi justificado mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, vamos voltar nesse termo. Eu não sabia que eu estava de mal com ele, Tarek. Como assim? Não, mas a gente pode até estar de mal com ele. Eu sei que talvez você já tenha escutado quando as pessoas perdem alguém. Quando alguém morre de maneira premeditada. Acho que toda morte é premeditada, nunca é a hora certa para morrer. E aí as pessoas dizem assim: ele está bravo com Deus, ele está irado, ele entrou no quarto dele, ele brigou com Deus. Toda vez que você escutar isso, eu quero que você lembre de um filme que eu vou falar para você: O Rugido do Rato. Um filme, Gustavo, a gente tem que assistir. Rugido do Rato, um filme clássico, cult, 1859, preto e branco ainda. Um pequeno país, um país minúsculo, 25 metros quadrados a circunferência desse país. Aí esse país um dia tem uma brilhante ideia, porque ele está se tornando insustentável, ele não tem mais dinheiro. Eles têm uma ideia: vamos declarar guerra contra os Estados Unidos, vamos fazer isso, vamos declarar guerra contra eles. Aí a rainha desse pequeno país fala assim: não vai dar certo, a gente vai ser esmagado por eles. Aí o primeiro-ministro fala: não, sempre acontece assim, um país declara guerra contra o outro, um país perde, esse país que declarou guerra geralmente ele perde contra os Estados Unidos, porque é a grande potência. Só que aí o país que foi derrotado, ele é reconstruído. Então eles irão mandar de balde aqui, vão reconstruir todo o nosso país. É uma brilhante ideia. Só que não dá certo, um filme de comédia, não dá certo. Os Estados Unidos nem sabe dessa declaração. Quando você escuta assim, ele está irado com Deus, é esse filme. É o rugido do rato, é um rato dando um rugido. Nós, irados com Deus, não muda nada. Não muda o dia de Deus o fato da gente estar irado com Ele porque alguém morreu de maneira premeditada. Não muda o fato de Deus ser Deus se a gente estiver irado com Ele porque o nosso filho está no hospital ou não, porque a gente perdeu o emprego, porque a gente não consegue pagar a conta, porque a gente está tendo uma crise no casamento. Não muda o fato de quem Deus é.
Ele é imutável, Ele não muda, independente da nossa ira com Ele ou não. Mas e o contrário? Se Deus estiver irado conosco? Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há 1 centímetro, não há 1 centímetro quadrado que Deus não possa dizer, é meu. Se esse ser que proclama o senhorio sobre todas as coisas estiver irado conosco, nós temos o hábito de usar o versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é uma verdade. Quem será contra nós se Deus for por nós? E se Deus for contra nós? E se Deus estiver contra os nossos empreendimentos? O Kaique ali não adiantaria entregar 200%. Deus está contra ele. Não adianta eu tentar fazer o casamento ser perfeito se Deus está contra mim, se Deus está irado comigo. Não adianta eu tentar a ascensão profissional, vou estudar muito, vou virar concurseiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus está contra mim, nada disso vai acontecer. Deus vai nos esmagar. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você, os romanos, todos os eleitos, o povo de Deus, fomos justificados. Estamos em paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. É isso que ele fala no verso 1. Aí ele diz o seguinte: o que essa paz com Deus nos traz? Pelo qual, verso 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O fato da gente ter paz com Deus nos dá acesso a Deus. Acesso. A gente tem acesso a Deus. É isso que Paulo está dizendo para os romanos, é isso que ele está dizendo para nós hoje. Então Paulo está olhando para aquele judeu que seguia a lei de maneira responsável, zelosa, e está dizendo assim: sabe aquela situação, judeu, que você esperava 1 ano para falar com Deus? Que você esperava 1 ano para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos totalmente vulnerável, porque ele tinha que entrar com sinos nas suas vestes, né? Então ele entrava com aqueles sinos e ele entrava com uma corda em volta da sua cintura, e aí ele entrava até o santo lugar, o santuário, e depois ele ia e passava o Santo dos Santos. E o que acontece? Quando parava de balançar aqueles sininhos, significava que o sumo sacerdote tinha morrido, Deus tinha fulminado ele. Aí o pessoal que ficava do lado de fora puxava a corda e trazia o sumo sacerdote. Esse era o acesso a Deus. Era assim. Antes de Jesus, era assim. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava diante do Senhor no santo lugar, no Santo dos Santos, com os sinos, com a corda e com alguém esperando lá de fora. Caso os sinos parassem de bater, ele seria puxado, o corpo dele seria puxado para fora. O apóstolo Paulo está dizendo assim: agora que você tem paz com Deus, você tem acesso. O meu filho, ele não pede permissão para pular em cima de mim quando eu estou no sofá. Quando eu vejo, o óculos já caiu para um lado e ele está no meio já. E está grande agora, né? Eles crescem rápido assim, espicham. É acesso. Ele não pede permissão para abrir a geladeira e tomar água e pegar o que ele quer. É acesso. O apóstolo Paulo está dizendo: essa relação anual, essa relação de medo, de talvez eu não volte dessa conversa com Deus, acabou. Você tem livre acesso agora. Você pode, enquanto está indo trabalhar, falar com Deus. Não pode ser tão fácil assim. Você tem livre acesso. É isso que ele diz: pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz no verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz esperança. Se nós estivéssemos escutando o apóstolo Paulo falando isso, a gente teria, talvez, não levantado a mão, mas teria se cutucado assim. Não faz sentido, Tarek. Por que ele está falando que a gente vai se gloriar na tribulação? Ele acabou de falar que a gente está em paz com Deus. Por que a tribulação, por que o sofrimento entrou agora nessa história? Não faz sentido. Se a gente está em paz com Deus, Tarek, não tem por que tribulação, porque é isso que a gente escuta. Você quer ter uma vida melhor? Venha para Jesus. As coisas vão melhorar de maneira extraordinária. Você vai ser próspero agora. Então, se você ofertar 20%, o Senhor vai te recompensar 1000%. Se você for dizimista, se você for um frequentador assíduo, o Senhor vai te livrar. Se você dizimar, você não gasta com a farmácia, não gasta com o plano de saúde. Se você for fiel ao Senhor, Ele protege você do gafanhoto, do devorador, do inimigo. O apóstolo Paulo está dizendo, não, você está em paz com Deus, mas você passa por sofrimento, você passa por tribulação. É isso. O apóstolo Paulo, nesses 3 versos que eu li para vocês aqui, falou de passado, presente e futuro. Ele falou de passado quando ele disse assim, no verso 1, justificados. É algo que já aconteceu. Antes de você nascer, você foi justificado. Deus resolveu o seu passado. Então o que você fez ontem, o Senhor já resolveu. O que você fez semana passada, aquilo que machuca você, que você tem vergonha de lembrar, o Senhor já perdoou. Ele já resolveu o seu passado. Ele justificou você. E esse movimento, ele é totalmente interno. Você não vê. Ele já aconteceu. O apóstolo Paulo diz que Deus resolveu o seu presente. Você tem acesso a Deus agora. Ele resolveu o seu passado, justificando você. E Ele concedeu a você um presente nessa era. Você tem acesso a Deus em qualquer momento. Se você tiver que ir para o hospital, você pode ir falando com Deus. Se você estiver comemorando seu aniversário, você pode falar com Deus pelos anos que Ele tem lhe dado. Você pode falar com Deus o tempo todo. E Ele resolveu o seu futuro. Então não há por que se preocupar, se sentir inseguro em relação ao que vai acontecer. Nos gloriamos na esperança. Aí ele diz, nos gloriamos também não só na esperança, nas tribulações. Deus está em paz conosco, mas nós não estamos isentos de sofrimento. Talvez você não escute essas palavras em outros lugares. Talvez o Evangelho, essa boa notícia que apresentem a vocês, seja somente até aqui. Paz com Deus. Se sentir bem, sair daqui aliviado, com o coração transbordando de alegria e achando que nada vai acontecer. Nada vai abalar o seu dia, nada vai balançar o seu casamento, porque agora você tem paz com Deus e tudo vai dar certo. O apóstolo Paulo chega e diz, não, você tem que se gloriar nas tribulações. E ele diz por que devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O verso 4, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma corrente, né? Ele está ligando várias coisas e está dizendo, olha, é assim que funciona. Tribulação, perseverança, experiência e esperança. É uma corrente do bem, é a corrente do Evangelho, é isso que sustenta você. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando você estiver no meio do sofrimento, lembre-se que esse sofrimento, ele deve produzir em você perseverança. Você deve ficar firme ali, firme, porque essa perseverança depois vai produzir experiência. E experiência não é, pessoal, idade avançada. Eu tenho 70 anos, sou uma pessoa experiente. Talvez não, porque outras traduções e mais fidedignas ao texto vão dizer aprovado. E a gente canta aqui, né?
no altar eu te encontro, prova-me. É isso, é ser colocado no fogo e ser provado, ter um caráter aprovado. Faz mais sentido essa tradução. Então, tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz esperança. Essa esperança é totalmente distinta da esperança mundana. Qual é a esperança mundana? A esperança mundana é aquela que eu encontro o casal de noivos e falo assim: e aí, quando que é o casamento? E ela fala para mim: eu estou com esperança que seja esse ano. Essa é uma esperança que ela pode ser frustrada. Esse noivado pode acabar. E aí, quando que sai a casa? Eu estou com esperança de ganhar na rifa do Jeff esse ano. Essa esperança pode ser frustrada. Outra pessoa pode ganhar essa rifa aí do Jeff. Então, quem é cristão vai conseguir identificar que tipo de esperança é. Ou é só vontade, é só desejo. Puxa vida, mas todas as minhas esperanças se esvaziaram. Mas essa esperança, ela é resultado de tribulação, ela é resultado de perseverança, ela é resultado de experiência? Não, não é. Então é só vontade. O apóstolo Paulo está dizendo: essa é a corrente do bem. Essa corrente que você deve, no meio do sofrimento, procurar encontrar. Vá tateando. No meio do sofrimento a gente não enxerga muita coisa por causa dos olhos lagrimejados. No meio do sofrimento, tente encontrar a corrente. Tente encontrar como o Senhor está chamando você para ser perseverante. Moisés vai me ajudar agora. Moisés, qual que é o lema do Arnold? No pain, no gain? É esse? Não? Mas pode ser então. Pode ser. Sem dor, sem ganho. Como é que o músculo cresce, Moisés? Essa aí você pode me ajudar. Com estímulos. No meio do sofrimento, pense que o Senhor está colocando você literalmente no fogo. A diferença de nós, povo eleito, para os outros povos, que não são os povos do Senhor, que não é o povo do Senhor, é que no meio desse fogo existe um quarto homem ali. Existe Deus estendendo a mão e dizendo: vamos passar por essa fornalha. E aí a gente fala assim: não quero. Não, mas tem que passar. Mas não precisa. Tem que passar. Mas eu vou passar com você. E as pessoas que estão de fora vão ver que eu estou com você. E você tenta encontrar essa corrente no meio da tribulação, no meio do sofrimento. Tenta encontrar forças em mim para ser perseverante. No meio da perseverança, desenvolva um caráter aprovado. Eu vou ficar irado com Deus agora porque eu estou no meio da tribulação. Você vai ser reprovado. Jó passou por isso. Você não vê Jó falando assim: Deus, eu odeio você. Você matou meus filhos. Você fez eu perder tudo. Não. Jó pensa em desistir da vida. Maldito o dia que eu nasci. Mas ele não atribui a Deus nada. Recebi o dia bom, recebi também o dia mau. Bendito seja o Senhor. Um dia o meu Redentor se levantará. Esse é o exemplo. O apóstolo Paulo está dizendo: no meio da tribulação, no meio do sofrimento, procure isso. No meio das brigas conjugais, o título dessa mensagem é Uma Família Ecologicamente Saudável, né? Isso tem no casamento, tribulação. Tem bastante tribulação no casamento, às vezes até mais do que deveria. No meio das relações com os familiares, tem tribulação. No trabalho tem tribulação. Em todas as áreas a gente passa por sofrimento e tribulação. Quando isso acontecer, abrace o sofrimento. Abrace, diga assim: Deus, vamos entrar nisso então. Eu não vou resistir. Vamos entrar nisso. E eu quero ser perseverante. Me ajuda a não falar bobagem. Me ajuda a não blasfemar. Me ajuda a não dar um rugido de rato. Eu não quero ser um rato. Me ajuda a encontrar perseverança. Me ajuda a ser aprovado. Me ajuda a ter esperança no que realmente importa. Porque o contrário disso, Tiago vai dizer que existe outra corrente.
Tiago diz assim em Tiago 1, os versos 13, 14 e 15: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está apresentando uma nova corrente aqui. Essa é a corrente do mal. O apóstolo Paulo apresentou uma corrente do bem, Tiago está apresentando uma corrente do mal. No meio do sofrimento, somos tentados a esquecer do verso 1 de Romanos 5. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. No meio do sofrimento, somos tentados pelo diabo a falar: Deus me odeia. Deus me odeia. Deus está me tentando. Tiago está dizendo: Deus não tenta ninguém. Deus prova. Deus não está tentando. E aí a corrente do mal que Tiago descreve é essa aqui: sofrimento. O sofrimento vai gerar tentação. Você vai ser tentado a dizer que Deus não é bom. Você vai ser tentado a dizer que Deus não se importa. Você vai ser tentado a dizer que Deus se esqueceu, que Deus abandonou, que Deus não está nem aí, que só você sofre. Você será tentado a ser um murmurador. Você será tentado a fazer isso. E aí quando você abraça esse outro elo da corrente, você cai no pecado. E aí você peca contra Deus. Você peca contra a sua santidade. Você peca no seu casamento. Você peca nas suas relações. Você peca no seu caráter. E quando você peca, você gera morte. Você tem um feto. Essa é a corrente do mal: sofrimento, tentação, pecado, morte. A mesma situação. Você teve que ir para o hospital às pressas porque a esposa está se esvarindo em sangue. Dois personagens vão surgir: Deus e o diabo. Deus vai dizer para você: lembre-se da corrente do bem. Tribulação, perseverança, experiência, caráter aprovado e esperança. O diabo vai falar para você: sofrimento. Deus está tentando você. Peque contra ele e morra. E aí você morre mesmo. A mesma situação. Duas correntes são apresentadas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora o verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo agora está dizendo assim: Deus ama muito você. Você não faz ideia. Ele usa essa palavra aqui. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, e aí ele é extravagante, é derramado. Quantas vezes a gente fala para as crianças: cuidado para não derramar. Não derrama o suco aí, não derrama o refrigerante, não derrama o meu perfume, não derrama tal coisa. Deus derrama o seu amor sobre nós. Cadê? Só um pouquinho. Deus derrama. Deus é extravagante. Deus derrama o seu amor sobre nós. Ora, a tribulação gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança, e essa esperança não decepciona. Não é o noivo que vai pedir ou não a noiva em casamento, não, essa não decepciona. Deus derrama o seu amor sobre nós. Ele é extravagante, ele não é comedido, ele não é... Ele se joga. Deus é extravagante. Ele diz: é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí agora, os versos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai dizer por que esse amor é extravagante. Por que que Deus resolve derramar tudo isso sobre nós? Por que que Ele nos justifica? Por que que Ele nos dá livre acesso? Por que que Ele nos dá uma esperança que não decepciona? Aí ele diz no verso 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então o apóstolo Paulo está dizendo: Deus derramou o seu amor, não porque você é bom, não porque você faz as coisas direitinho, não porque você acorda cedo, porque você dorme tarde, porque você tem uma vida saudável, não, porque Cristo resolveu tomar o seu lugar, porque Cristo falou para o Pai: Pai, puna a mim, derrame a sua ira sobre mim. Nós fomos salvos da ira de Deus, e essa ira foi derramada em Jesus, e aí todo o seu passado foi perdoado, aí todo o seu presente está garantido, e todo o seu futuro será recompensado. Está resolvido. Todo o arco da nossa vida está resolvido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No verso 6, o apóstolo Paulo diz que é por causa de Cristo que isso acontece. Esse amor é derramado. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma doutrina que não é muito bem aceita, mas tem tantas coisas que eu falei aqui que não são bem aceitas em outros lugares, que é a doutrina da justificação, que é o fato de Deus justificar alguns e não justificar outros, de Deus eleger algumas pessoas e não eleger outras pessoas. Na teologia existe o amor benevolente de Deus. Vocês viram o caso essa semana do monstro que jogou um bebê de 11 meses pelo carro. Aí eu pergunto assim: Deus, por que esse cara está vivo? Por que, Deus? Porque Deus o ama de maneira benevolente. Os maus podem viver. Deus ama os maus de maneira benevolente. Eles podem viver. Mas Deus, além de amar de maneira benevolente, Deus também ama de maneira beneficente. Ou seja, por que o mal pode se refrescar na sombra? Ele é mau, tem que ficar no sol. No quartel a gente conseguia fazer isso, né, Jardel? A gente conseguia colocar os maus no sol. Mas Deus faz o sol nascer para todos, para os bons e para os maus. Deus faz que chova para o agricultor que é mau. Deus faz que chova para o cara que tem escravos aí subindo a serra com vinho. Deus manda chuva para ele também, para os bons e para os maus. Esse é o amor beneficente de Deus. As pessoas se beneficiam desse amor. Mas tem um amor que esse é para poucos. E talvez você seja alvo desse amor. Talvez você seja alvo desse amor. Esse amor complacente. Ou seja, o amor que Deus se agrada em amá-lo. Deus tem prazer em amar você. Então, para aqueles que Deus demonstra o seu amor complacente, Ele justifica. Para aqueles que Deus decide derramar o seu amor de maneira abundante, Ele ama você. Por nada. Você não tinha existido, você era mau, ímpio, pecador, inimigo de Deus. Você ficava rugindo como um rato, querendo atacar um leão. E Deus, talvez aqui, tenha vários que Ele ama de maneira complacente. Ele tem prazer em amar você. Imagine isso. Maria vai batizar hoje. Maria está dizendo assim: Deus, obrigado por me amar de maneira complacente. Eu quero viver para Ti agora. Quero viver para Ti, porque Você me ama assim. E eu não tenho mais medo do futuro, porque eu estou esperançosa. E eu estou esperançosa porque o meu presente é um presente de acessibilidade. Eu posso me jogar em Teus braços, Deus. Em meio ao sofrimento eu posso correr para Ti, Senhor.
Eu posso fazer isso. Eu posso abandonar todo o meu passado de pecado, porque Ele foi perdoado naquela cruz. Porque o Senhor me ama de maneira complacente. Imagine, pense, de que maneira Deus ama você. Será que Ele é só benevolente com você? Será que Ele só deixa você existir até um dia derramar sua ira sobre você? Será que além de ser benevolente, Ele é beneficente, Ele deixa que você usufrua do fruto que Ele produz, da chuva que Ele manda, do sol que Ele manda? Ou será? E é isso que cativa o Paulo aqui. Ele ama alguns de maneira complacente, Ele tem prazer em amar. Será que nós somos alvo desse amor? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando Ele ama de maneira complacente, Ele elege, Ele escolhe. Então você não veio porque você não gosta do Grenal. Não, você veio porque Ele atraiu você aqui. Não foi você que decidiu. Você escolheria errado. Você ficaria em casa. Você iria para outro lugar. O fato de você estar aqui talvez seja um indicativo de que Ele te ama de maneira complacente. Ele tem prazer em amar você. E por Ele ter prazer em amar você, Ele atrai você. Leio para vocês uma liturgia batismal. E hoje vamos ter um batismo aqui. Uma liturgia batismal muito antiga, 1500 e alguma coisa, francesa. O ministro escreveu o seguinte: é por vocês, filhinhos, é por vocês que Jesus Cristo veio, lutou e sofreu. Por vocês que Ele penetrou as sombras do Getsêmani e o horror do Calvário. Por vocês Ele deu o grande grito: está consumado. Por vocês Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu ao céu e de lá intercede por vocês, filhinhos, ainda que vocês não saibam. Mas desta maneira a palavra do Evangelho se torna verdadeira. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor complacente é por nós. Talvez você estar aqui seja um indicativo de que Ele te ama desse jeito. Mesmo você dando seus rugidos de rato para Ele, Ele perdoa você. Mesmo você no meio do sofrimento, abraçando a corrente do mal, caindo em tentação, pecando e gerando morte para a sua vida, mesmo assim, Ele ama você. Concluindo, o apóstolo Paulo deixa várias exultações aqui. E aí eu separei algumas delas para que vocês possam ver como esse empreendedor é apaixonado pelo que diz. Como o discurso dele é cativante. Ele diz no verso 2: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3: também nos gloriamos nas próprias tribulações. Verso 5: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Verso 9: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o verso 11: mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está exultando e está dizendo assim: participem comigo desse empreendimento, participem comigo dessa verdade. Jesus não é um cara legal, não é isso. Ele muda a sua vida, Ele te convida a fazer uma revolução nesse mundo. Você não pode ser apático em relação a quem Jesus é. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vem doar 200% por causa dessa verdade. Eu queria pedir que você ficasse de pé, que o pessoal do louvor viesse aqui. Eu tenho 3 aplicações aí para a gente finalizar. Me perdoem aí que eu me passei hoje. A primeira delas, para que você vá para casa pensando sobre isso e que amanhã seja um dia diferente na sua vida. Fique em paz com o seu passado. Ele já foi justificado, ele já foi perdoado. Sabe o que você fez semana passada, mês passado, o que você fez ontem.
que você deitou a cabeça no travesseiro e falou assim: poxa, errei. Fique em paz, Deus já perdoou isso aí. Sabe aquela briga no casamento? Sabe aquela coisa que desentendeu e aí vocês estão brigados há dias já? Fique em paz, Deus já perdoou você disso aí. Fique em paz com o seu passado, se perdoe. A quem você feriu, e é o próprio Deus, já perdoou você. A segunda aplicação é: aproveite o acesso que você tem a Deus. Aproveite isso. Acorda 5 minutos antes e entra nesse lugar. Entra nesse lugar e diz: Deus, eu estou aqui agora para falar contigo. Eu só quero falar contigo. Eu não vou falar direito, eu talvez vou errar as palavras, mas eu queria falar contigo sobre o que está acontecendo comigo. E eu queria saber se você pode me ajudar. E toda vez que o pensamento vier, ele não está ouvindo, lembre-se de Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Ele está em paz conosco. Ele não está mais irado conosco. Ele está no sofá, esperando para que você se jogue no colo dele. Perdoe o seu passado, você foi perdoado. Aproveite o seu presente, você tem acesso a Deus o tempo todo. E vamos lá. Tem uma esperança que não desanima com o futuro. Seja esperançoso com o futuro. Puxa vida, o que vai acontecer amanhã? Não. O Deus que ajeitou o seu passado, que organizou o seu presente, Ele vai terminar de fazer essa obra. Ele já escreveu o seu futuro. Fique em paz com o seu futuro. Descanse na soberania desse Deus. Descanse nisso. Esqueça, abandone os pecados do passado. Você foi perdoado por eles. Aproveite o acesso que você tem a Deus e seja esperançoso em relação ao futuro. Ele já garantiu tudo isso. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por ter nos justificados quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos maus. Obrigado por ver em nós o que a gente não vê. Obrigado por ser extravagante e derramar o teu amor além da medida. Obrigado, Deus. Obrigado por não desistir de nós quando a gente abraça a corrente do mal e cai em tentação e peca e traz morte para a nossa vida, para a nossa família. Obrigado por sempre nos estender essa corrente do bem e sempre sussurrar aos nossos ouvidos que o Senhor está em paz conosco e que temos livre acesso a Ti. Obrigado por nos amar dessa maneira incondicional, Pai. Glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Criador se fez homem, a majestade servir. O justo se fez pecado, a fenda na rocha se abriu e me fez entrar onde eu pude te enxergar. A sua glória despiu-se para com ela vestir-me. Tomou a cruz que era minha, me deu a sua coroa e me fez
quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Da sua glória despiu-se para com ela vestir-me. Tomou a cruz que era minha, me deu a sua coroa e me fez entrar onde era impossível eu ir. Fez-me assentar ao seu lado junto ao Pai. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus.
mãe. Maria, vem cá. Alice, Luiz, por favor. Cadê Matheus? Não, Marcos, sei que cadê o Marcos? Os gêmeos, cara, eles se confundem. Vem pra cá, vem pra do lado. Aí, pessoal, eu vou ler para vocês Romanos 6, verso 4, que diz assim, ó: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Li todo o trecho dessa vez, porque vai de encontro ao que pregamos hoje aqui. A Maria está tomando essa decisão. Sente no seu coração esse amor complacente que a atraiu ao Senhor. E mediante essa eleição, nada mais do que proclamar diante das testemunhas, diante da igreja do Senhor, para o inferno ouvir que ela pertence a Ele. Vá para lá, vá para lá. Ela pertence a Ele. Ela veste a camisa agora do time de Jesus. Ela morreu para o pecado. Ela tem uma nova natureza. E a gente, como família, está testemunhando um novo nascimento aqui, um sepultamento e um novo nascimento. Estamos felizes. Maria, você me enche orgulho. Vamos para a água. Maria, eu vou fazer a pergunta que vai mudar toda a sua vida a partir de hoje. A pergunta que vai fazer você ser uma nova pessoa. Maria, você aceita, reconhece o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador na vida e na morte, e que um dia Ele voltará e levará você para viver junto dele? Sim. Mediante a sua confissão de fé, Maria, e diante destas testemunhas aqui, eu batizo você. Para mim, você quer segurar? Isso. Eu batizo você, Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre amém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para
Pessoal, antes de ler a bênção final, 2 avisos. Amanhã temos a reunião de oração às 7 horas. Se o pessoal não estiver aqui no saguão principal, eles vão estar aqui na salinha das crianças. Então, se não encontrou ninguém aqui, só bate na porta e provavelmente eles vão estar ali. Segundo aviso, nós temos alguns cartões ainda do galeto que a gente vai fazer. Você pode procurar a Mai, a Débora. Precisamos também de algumas coisas para a execução do galeto. Para essa parte do organizacional ali, você pode me procurar, pode procurar o Pablo, que a gente passa mais informações para vocês do que precisa. Beleza? Vá para o mundo em paz. Tenha coragem, apegue-se ao que é bom, não retribua ninguém mal com mal. Fortaleça o coração fraco, apoie os fracos, ajude os aflitos, honre a todos. Amem e sirvam ao Senhor, alegrando-se no poder do Espírito Santo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja no meio de vocês e permaneça sempre com vocês. Em nome de Cristo. Amém. Partiu o café. Todos proclamai também.